O nosso convidado fixo toda sexta, a Luiz Andrade, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Matheus, ouvintes internautas. Eu vou falar um minutinho rápido sobre a questão da educação, né, Eduardo? Porque o que faz a gente tentar ser humano é o treinamento, é a educação, é uma forma de adestramento, de controle dos instintos, das nossas reações automáticas. Então, deixar aqui, né, não só meu abraço, minha saudação, mas também meu agradecimento a todos os mestres que tive e tenho tido na vida. E fazer um comentário rápido, Eduardo, indignado, completamente desconfortável com o presidente do Conselho de Política de Drogas de Minas, que o Superior Tribunal de Justiça, o que é abaixo do Supremo Tribunal, devolveu para o André do Rap, que é um dos maiores traficantes do país, que mandava em torno de 50 toneladas de cocaína para a Europa e para a África. Estava preso. O ministro, hoje aposentado, Marco Aurélio Melo, o soltou porque estava demorando para sair a sentença definitiva. Ele já estava condenado a 25 anos de cadeia, soltou, saiu pela porta da frente. E essa semana o STJ devolveu para o André do Rap, que está foragido. Imediatamente que ele saiu da prisão, que o Marco Aurélio liberou, o Supremo como um todo, né, o colegiado definiu pela volta dele para a cadeia. Quem disse que acha o homem, né? Então, desde 2020 que ele está sumido, e devolveu-se um helicóptero de 8 milhões de reais que estava prestando serviço para o governo de São Paulo no transporte de órgãos, Eduardo. Então, deixo aqui minha indignação, que isso é muito absurdo. E a justificativa deles, o sujeito está sumido, está foragido, e você devolveu. Para quem que devolveu? Ah, não, porque estava em nome de uma empresa, devolvendo para a empresa. Que empresa é essa, Eduardo? Nem para condicionar a devolução ao aparecimento dele. Lamento. Quanto que dá 50 mil quilos de cocaína em dinheiro, doutor? Mais de 3 bi. E quando chega lá, Eduardo, eles desdobram, né? Então aí mistura com outras coisas, então praticamente dobra. Bem demais. É verdade. Aí eu brincaria de dizer, né? É muita farinha para pirão. O lugar onde a gente está hoje foi construído por nós mesmos nos últimos tempos, né? Assim, a gente não chegou nesse lugar do nada, né? As coisas foram acontecendo, a gente foi construindo o país que a gente tem hoje. A gente tem que se responsabilizar por isso. Então, um dado acrescentante é que o motivo que o STJ deu a liberdade foi que, e deu a liberdade que eu falo para o helicóptero ser devolvido, foi porque havia um mandato de prisão, os policiais cumpriram o mandato de prisão, mas não tinha o mandato de busca e apreensão. Ou seja, você pega o gambá com a galinha na mão, né, ou nas patas, e dispensa o gambá, porque a galinha você tem que deixar ela lá para ele depois buscar de novo. O homem foi indiciado pela Polícia Civil por abandono de incapaz, vai responder em liberdade porque pagou uma fiança de R$1.000. O idoso foi para casa da irmã porque ele é totalmente dependente dos familiares, já teve um AVC e outros problemas de saúde. Deus do céu, Luiz Andrade, só psiquiatria para explicar isso. Tem umas coisas que nem precisa da psiquiatria, Eduardo. A questão do bom senso, né? E a gente compreende que toda paciência tem limite. Às vezes a pessoa chega no seu limite e ela precisa de fazer alguma coisa para tomar providência. Mas aí o que é que eu penso, Eduardo? Que até para a gente tomar uma providência radical, você tem que ter um nível de bom senso, um nível de adequação, de respeito. Essa história, quando ele fala de que o pai agride a mãe, de que o pai não reconhece o que a esposa faz por ele, né? Isso é muito comum nos quadros de Alzheimer, de demência, que a pessoa fica com um humor terrivelmente agressivo, Eduardo. Então tem que ser medicado, e essa é a hora, tá, gente? Não pode ficar só exigindo que a pessoa dê conta de fazer uma coisa que ela não está dando conta. Então os remédios foram criados para isso, para ajudar a pessoa no momento que ela não está dando conta. E precisa sim de que esse remédio seja dado por uma outra pessoa, tá, Eduardo? Você não pode deixar o remédio com a própria pessoa, porque ela não tem noção, ela não tem consciência para poder decidir, para poder seguir a lógica. Então, a gente lamenta o evento e a gente sabe que são muitos os filhos, muitas as esposas e alguns esposos, que a maioria dos homens, principalmente pelo uso de bebida alcoólica ao longo da vida, apresentam quadros de demência mais frequentes do que as mulheres, Eduardo. Você falou, né, Fernando, que é uma construção nossa, é uma construção do coletivo que faz com que a gente esteja nessa realidade. E eu tenho sempre falado aqui, sem querer ser repetitivo, que os líderes, né, os comandantes do poder, né, seja o poder legislativo, executivo
o judiciário, são esses líderes que estabelecem a maioria dos critérios, Fernanda. Então, eu vou até tirar um pouquinho da minha responsabilidade e falar assim, olha, parte do que o Brasil é por sua causa. Falar assim, ó, eu estou fora disso, porque o que eu já tentei contribuir para ver se a gente tem um nível de coordenação, de comando mais adequado por parte dos políticos, né? Inclusive já falei que fui político, fui vereador em Reacima na década de 90, hoje sou presidente do Partido Verde lá, sou ouvidor nacional do Partido Verde, e é impressionante como é que eu vejo os políticos como sendo os motoristas dos ônibus que a gente está dentro, com a porta e a janela fechada, e que às vezes você vê o motorista dirigindo sem a menor condição, sem a menor competência, sem a menor adequação na condução do veículo, e fica por isso mesmo. Mas, doutor, você falando aí de político, olha, o Cristiano Antônio de Rezende está comentando aqui assim, ó, enquanto o Brasil estiver nas mãos desses políticos corruptos e safados, não tem jeito. Quando a gente, e esse tipo de afirmação, acho que todo brasileiro já falou em algum momento, já usou esse tipo de afirmação, a gente não está se escondendo atrás disso? Eu acho que não, Fernanda, porque a escolha, né, a eleição, você pensa que eleição é uma coisa democrática, o voto de todo mundo vale igualmente, mas quando você pensa que o voto de uma pessoa que vende o seu voto por um saco de cimento, que vende o seu voto por algum tipo de remuneração de dinheiro, a gente vê que não é tão democrático assim essa questão das escolhas, né? E tem vestibular para tudo, Fernanda. Você, para entrar, para estar sentada na cadeira que você está, você teve que passar por várias peneiras aqui na Itatiaia. E qual que é a peneira do político para ser motorista do ônibus que a gente está dentro? Voto. Então, se ele conversa fiado, se ele mente, se ele promete o que não vai fazer, Eduardo, que gosta muito da história lá do inferno e do céu, o que vai acontecer? Ele depois não vai ter que responder por nada, porque o número de pessoas na política que recebe o impeachment, que é retirado, é mínimo. Corre aqueles processos longínquos, longe, lá para frente, que talvez dê alguma coisa aí prescreve, né? Então, nisso aí, eu acho que a gente, como população, talvez a gente tivesse que ser mais posicionado, tá, Fernanda? Eu não digo mais revoltado, mais agressivo, mas mais posicionado. A gente engole as coisas de uma maneira muito assim, tipo, tanto faz, não posso fazer nada. E vai deixando seguir, né? Exato. O Inferno de Dante em BH, exposição na Casa Fiat, recria o universo do autor da Divina Comédia. Eu acho que eu vou lá. Eu vou no fim de semana, Dô. Depois te conto. Vou no fim de Merece, semana. viu? Merece. Dante Alighieri, o Inferno de Dante. É uma reflexão sobre a vida, Eduardo, assim, que vale a pena todo mundo tiver a oportunidade de ler aos pouquinhos. Tem que ser aos poucos, tá, gente? Que é uma obra muito grande, complexa, mas é uma reflexão muito interessante. Aqui, fala 2 minutos o que é a Divina Comédia de Dante Alighieri, que faz tanto sucesso há milênios. É a reflexão, Eduardo, sobre o sentido da vida, sobre o existir a que será que se destina. E ele tem uma habilidade, Eduardo, de fazer a percepção dos dois ângulos, das duas faces, das duas facetas, né? Porque todo objeto, gente, dependendo do ângulo que você está olhando, ele é um ou é outro, né? A mão pode ser assim ou pode ser assim, é totalmente diferente. Então, Dante, essa obra é muito antiga, né? Ele faz essa reflexão, porque essa é a eterna dúvida nossa humana, né, gente? Para que isso tudo? Como é que você vai explicar que a vida a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o para quê, não sabe até quando, né, Eduardo? Por isso que eu falo muito em espiritualidade, talvez até como diz Fernanda, como tá me escondendo aí de ser uma forma de disfarce, mas porque assim, eu só consigo ver sentido na vida tendo uma leitura espiritual, Eduardo, justamente por causa dessas abordagens que são feitas no texto do Dante, porque aí você olha e fala assim, mas pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser uma terceira, então não tem, gente, uma resposta definitiva. Você tem que pensar que você tem que buscar, sim, uma resposta interna, uma resposta interior, para que a sua vida tenha sentido. Por isso, nossas 2 listas do que a gente está precisando de começar a fazer ou fazer mais, e que a gente está precisando de parar de fazer ou fazer menos. Ô, Matheus, quando você discute a Divina Comédia de Dante com aquele famoso... Ai, gente, eu tava com o negócio... O do Platão, como é que chama, gente? O túnel, não... A caverna. Da caverna. O mito da caverna. Com o mito da caverna do Platão... Se a gente pegar essas 2 coisas, nós não temos tempo aqui. O programa não pode acabar às 4 da tarde. Mas na verdade... Eu quero falar minutinho. Mas o que fica combinado, meu caro Matheus, o que fica combinado quando você mistura o mito de Platão com o Inferno de Dante é o seguinte. A vida, a gente acha que é isso aí, mas pode só parecer, né?
Tudo pode ser uma fake news que já existe há muito tempo que a gente não entendeu. Rapidinho aqui, o mito da caverna é um texto de Platão do grego, escrito em torno de 2.500 anos atrás, onde ele diz que as 3 funções sociais mais contributivas são as práticas do sacerdócio, as práticas da cura, medicina e outras áreas, e as práticas da política. E Platão diz que a função do político é sair da caverna, interagir com a luz e voltar para a caverna para trazer para o homem da caverna a ideia da existência da luz. Ou seja, a luz aí vista como uma forma mais evoluída, mais madura, mais sábia de ver a vida. Então ele traz essa contribuição, esse político desejável, né, Eduardo? A luz vista então como a sabedoria, como uma forma de combate ao egoísmo, que a gente tem falado muito com os ouvintes, internautas da Itatiaia, que a principal, a mais eficaz vacina contra o egoísmo é o altruísmo. O que é o altruísmo? É você pensar nos outros também. Não à sua frente, mas também. Agora o melhor de todos, pergunta-me quem é. Quem é? Sócrates. Sócrates. E sabe por quê? Não. Uma frase. Qual? Luiz sabe. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Não tem frase melhor. E o Matheus falou que eu quero repetir, doutor Luiz. Não adianta fazer discurso se age errado. Se não tem uma prática coerente com a fala teórica, mas alguém né, tem que mudar o ciclo da coisa, né, doutor? Se tá, no caso dela aqui, que ela tá contando uma história de família, tava vindo ruim, alguém tem que falar assim, peraí, vamos tentar, pelo menos, mudar. Se todo mundo for, eu fui maltratado, vou maltratar o ferro outro, e fogo, né? for levando... Se for tudo na base do olho por olho, dente por dente, né, foi a primeira forma de justiça que houve, mas ela é muito limitada. Você precisa, nesse caso, Fernanda, da flexibilidade do jogo de cintura, de uma capacidade de compreender e, ao mesmo tempo, de perdoar. Só que tem determinadas coisas que, se a pessoa que está fazendo uma coisa inadequada, né, que está provocando, que está agredindo, se ela também não tiver um contraponto, se ela não tiver o famoso, como é que chamava, Eduardo? Contravapor, né? Contravapor. Se não tiver, vamos dizer, um posicionamento, essa pessoa vai crescendo na sua inadequação. É uma coisa da pessoa que bebe, se nunca acontecer nada, se ela não tiver nenhum tipo de posicionamento contra aquela inadequação dela, né? Então, concordo com você, é importante que haja um posicionamento mais evoluído, mais maduro por parte das outras pessoas, mas os cabeça dura, os pretensiosos, os orgulhosos, né? Eles têm essa tendência de achar que estão sempre com a razão. Por isso que a psiquiatria, as 2 primeiras coisas que a gente estuda é mecanismo de defesa. Negação e projeção. A negação é negar o óbvio. E a projeção é quando eu estou de mau humor e viro você, essa Fernanda Viegas é uma chata, isso dá azia em carreta de bicarbonato. Por quê? Eu tô com mau humor, eu tô de bode, entendeu? E eu projeto em você, aí agora, você passa a ser responsável. Os irmãos Ana e Daniel Parra deram início a uma campanha para alterar uma lei na Espanha que os impede de oficializar o casamento. Ana e Daniel são irmãos por parte de pai, mas cresceram afastados um do outro. Quando completou 20 anos, ela decidiu procurar seu pai e descobriu que ele tinha outro filho. Então ela tinha 20 anos à época e o menino 17. E aí ela procurou ele pela internet, achou, que hoje em dia é muito simples, começaram a conversar. Depois disso, numa festa, se beijaram, resolveram ficar juntos, moram juntos e já tem 2 filhos. Um menino de 5 e um outro de 3. Agora, depois que eles ficaram juntos, eles conseguiram uma alteração na lei em 2012 e na lei já tem uma mudança. Os filhos são reconhecidos como deles. Então, na certidão de cada um dos filhos, tem o nome do pai e da mãe, mesmo sendo irmãos. Eles ainda não conseguiram casar oficialmente pela justiça espanhola. E aí, doutora Luiz? Olha, tem uma questão importante que é a genética, né, Eduardo? 2 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, têm uma genética muito parecida e pessoas com a genética muito parecida, quando procriam, quando têm filhos, a chance do filho ter problemas genéticos é muito grande, chama homozigose, que fica tudo, vamos dizer assim, mais tendência a ter doenças. Nesse caso, como eles são meio irmãos, né, o pai é o mesmo, mas as mães são diferentes, diminui a chance, Fernanda, de ter esses, né, hoje até não usa mais a palavra, mas antigamente a gente falava esses aleijões, né,
que vem da genética. Então, nesse caso aí, não vejo tão problemático assim. Mas quando são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, o risco de terem crianças ou cegas ou com problemas mentais, com problemas de saúde como tudo, é muito grande. Então, a lei, nesse caso aí, ela não é uma mera lei assim do nada, não. Ela tem a ver com estudos da medicina, da genética, que mostram que casamento entre pessoas que têm uma genética muito parecida tendem a ter crianças, ou seja, reproduzir pessoas com problemas de saúde graves. Matheus Machado. Bom, eles não cresceram juntos, né? São meio irmãos parte pai. Julgar sentimento é uma coisa muito complicada. Acho que o doutor já discorreu bem aí da parte de medicina. Mas tomara que a moda não pegue, né? Senão as coisas vão ficar complicadas. Ô Viegas, uma das coisas mais impressionantes que eu vi no Catar, mais impressionante, porque Doha é muito pequena e os estádios ficaram muito concentrados. Então, se você está cobrindo a Copa do Mundo, você vai para um estádio, para o outro, por um, volta para o hotel, você vê os mesmos lugares todo dia, toda hora. Toda hora. Então, eu vi umas esculturas na porta do hospital que fiquei muito curioso. Quando eu consegui falar com uma guia de turismo brasileira que mora lá, fiz entrevista com ela, a primeira coisa que eu quis saber foi isso. Ela pegou e falou assim, vamos marcar então a nossa entrevista lá no hospital, porque eu te mostro de perto e conto a história. Por conta do dinheiro, e essa é a verdade, né? Por conta do dinheiro, lá eles se casam muito entre parentes. Porque não vai dividir. Manter o patrimônio. Não vai dividir a grana. Com isso, era muito comum nascerem, né? Casamento de primos, nascerem crianças com problema. A Sheikha Moza, que é a mãe do atual emir, que é uma mulher muito bonita, quem estiver ouvindo em Itatiaia, se entrar no Google e falar assim, Sheikha Moza do Catar, vai ver, é uma mulher bonita e tudo. E outra coisa, se você quiser também, você pode entrar no Google e falar assim, esculturas de bebês da genética no Catar, em Doha. Eu me lembro de você lá no Catar passando o vídeo aqui pra gente. Você lembra? Eu lembro, estava aqui. Então o que ela fez? Lá é tão doido, é tão doido o país, que essa mulher, sabendo que as mulheres catares não teriam chance de ir para a Europa para estudar, para os Estados Unidos, ela trouxe universidades, porque tem muito dinheiro, trouxe para lá para dentro. E criou um hospital, o Hospital da Mulher, Viegas, com as maiores técnicas e os maiores especialistas cuidar da reprodução entre parentes, eliminando o risco da doença. E botou na porta do hospital uma série de esculturas, desde a gestação até o nascimento, que são esculturas maravilhosas. Maravilhosas. Então, o que é o dinheiro, velho? Pois é, né? Muda as coisas, né, Du? Essa preocupação do Aloysio, quando bem utilizado, né? Do Aloysio de nascer filho, lá não tem isso. Agora, no nosso país, para além dessa questão genética, tem uma preocupação aí religiosa, moral, né? Aqui as pessoas pensam um pouco diferente, né? E julgam bastante quem se relaciona e tem o mesmo pai ou a mesma mãe. Pois é. Agora, você gostou dessa informação do Matheus, doutor? Considerando que eles não cresceram juntos, não sabiam que eram meio-irmãos. Isso atenua do ponto de vista religioso e até ético? Atenua do ponto de vista prático mesmo, né, Matheus? Porque é bem esquisito você conviver como irmão e depois deixar que o desejo, que o instinto sexual prevaleça sobre a sua educação, sobre o seu respeito. Então, quando a gente fala em valores morais, são justamente coisas que a gente não nasce, porque o nosso nascimento é como animal. Então, nós funcionamos baseados nos instintos, né? É como um bicho mesmo. Então, esse treinamento ético, moral e espiritual, e o treinamento principalmente do esforço, né? É você estimular na criança desde pequena a tentar ser melhor do que ela mesma no esporte, melhor do que ela mesma no estudo, nas artes, na ajuda ao próximo, nunca se comparando com os outros, sempre consigo mesmo. Nunca buscando a perfeição, porque isso é uma forma de transtorno, né? O transtorno obsessivo compulsivo, quando você só pensa no perfeito, né? Mas tentando o melhor de si para aquele momento. Então, essa questão aí da não convivência, para mim, atenua, sim, o fato do casamento em si. Agora, os riscos genéticos, a gente disse, sendo só o pai, o mesmo não sendo as mesmas mães, né? Ou a mesma mãe e o mesmo pai, já diminui bem o risco genético. Desse tipo de situação antigo acontecendo, né? Ou seja, a gente está discutindo agora uma coisa que é muito velha. E até, Matheus falando, me lembrei do celibato, né? Entende-se que o celibato, a proibição dos padres casarem, era justamente para que as esposas e filhos não buscassem um patrimônio que teoricamente seria da família. Então o celibato não pode casar. E quem casa é considerado como sendo já não mais pertencente à igreja e, portanto, não proprietário
daquela parte de dinheiro. Aloysio Andrade, esse negócio de alergia é muito mais sério do que a gente pressupõe. É, porque dependendo do grau da alergia, você tem o edema de glote. Glote é essa região aqui onde estão as cordas vocais, e aí tampa. Agora é impressionante, Eduardo, que se tiver alguém com habilidade por perto, com uma agulha, o ar que passa por uma agulha salva a vida dessa pessoa. Você entra com a agulha e aí ela entra, aquela mínima quantidade de ar não deixa o cérebro, então, perder os neurônios que morrem de falta de oxigênio. E já aconteceu situação dentro de avião, né? Que com uma caneta dessa tipo bica, essa caneta coisa, perfura, né? Entra na marra ali, sem anestesia, sem nada, e salva a vida da pessoa fazendo esse procedimento. Então é muito arriscado realmente quando você tem uma alergia, muito comum acontecer com picada de abelha, de marimbondo, quando ferve aquele tanto, né? Mas um bolinho provocar essa alergia, né? Muita gente tem, come o camarão, fica com um beiço grande, né? A gente percebe. Então essas pessoas, tá, a recomendação é que você nunca mais teste para ver se a alergia vai repetir-se ou não, tá? Se teve esse evento de alergia, seja com camarão, com frutos do mar como um todo, realmente você tem que tomar essa decisão de assim, nunca mais eu quero mexer com isso aí, não vão cutucar a onça com a vara curta não, que é um perigo. Deus do céu, Matheus Machado. O de acha a gente saber que tem uma pessoa que tem a técnica para poder enfiar uma agulha e uma caneta na garganta da gente na hora, hein? Você sabe que eu pensei isso, né? Eu falei, parece cena de filme. Eu fiz curso de brigadista lá atrás, a gente entra em câmara de fumaça, mexe com fogo. Mas eu pensei, falei, pô, isso aí é um negócio que seria bom a gente ter umas pessoas preparadas, mas é difícil, né? É no lugar certinho, né? Você no penteadão aqui que você tá. Imagina ser assim, ó, sem conseguir respirar. Vem alguém com a agulha, aí que você fica mais com medo ainda. Deus do céu. Hora boa pra desmaiar. Deus do céu. Muito obrigado, Aloysio Andrade, pela visita mais uma vez. Sexta que vem tem mais, se Deus quiser. Deus quiser. Lembrando então que segunda-feira já é mês de maio, lembrando que é o mês das mães, então aí para quem está em atraso nas declarações de carinho e amor pela sua mãe, mais importante do que juntar dinheiro para comprar presente é dar uns abraços bem dados, né? Fazer um carinho, que isso daí é fundamental na sua retribuição. Feito a gente falou uma vez, né, Eduardo? Ser mãe não é padecer no paraíso, é viver no paraíso e padecer algumas vezes.